Fala, cabeleireiro que me acompanha aqui nesse canal, seja bem-vindo mais uma vez. Se não é cabeleireiro, é bem-vindo do mesmo jeito. Esse canal aqui é um canal onde a gente interage assuntos de cabelo, né? E o que nós vamos estar falando aqui hoje, o assunto de cabelo é voltado para a parte de cor, na parte de colorimetria e dúvidas do assunto cabelo branco. Esse é o tema de hoje. Qual as dificuldades para cobrir brancos? Você aí tem dúvida? Se tem, tá no vídeo certo, tá? E aí o que é que acontece? Por que a mulherada em si procura cobrir branco desde sempre? A gente que é envolvido na área da beleza sabe que a busca da mulher, na grande maioria das vezes, é cobrir brancos. Por muito tempo, né? Por muito tempo, lá inicialmente, quando começou a surgir as colorações, né? Qual era o objetivo em si? Cobrir o branco. Hoje, o contexto disso já mudou completamente no quesito não apenas cobrir branco, mas também criar estilos, porque hoje a gente cobre branco, mas cria estilos também. E não só com essa perspectiva que era só cobrir branco, tá? E aí o que é que acontece? Vamos à questão. Quem foi que disse que para cobrir branco tem que usar oxidante a 20 volumes, ou seja, 6%, para quem é mais técnico aí na leitura de oxidantes? Quem foi que disse isso, tá? Porque também, você já deve ter tido essa informação aí, porque para cobrir cabelos brancos, eu preciso sempre colocar a base e uma cor de reflexo, meio a meio, partes iguais. Por que disso, né? E por que é que para cobrir branco, necessariamente eu preciso usar pré-pigmentação ou mordaçagem? Você já ouviu falar nessas duas técnicas aí de pré-pigmentação e mordaçagem para cobertura de branco? Então, vamos abordar esses assuntos aqui e vou começar a individualizar um por um aqui. Antes disso, se você não é inscrito nesse canal ainda, convido você a se inscreve aí, ativa as notificações e sem falar que adoro quando você deixa lá seus comentários sobre o vídeo e também pode me fazer perguntas por lá também, porque quem sabe a tua pergunta lá vai ser um tema aí para um próximo vídeo aqui desse canal, tá? Então compartilha também, gente, é super importante, porque é a forma que você me ajuda a divulgar mais esse vídeo para outros profissionais e também do jeito que você está sendo servido aqui por esse canal. E tirando suas dúvidas, lembra aí daqueles colegas que também precisam, olha, e compartilha esse vídeo. Mas vamos lá, Jace, vamos ao que diz respeito ao seguinte. Você já deve ter ouvido falar aí que para cobrir branco é oxidante de 20 volumes e ponto, tá? Qual é a grande questão que eu chamo a sua atenção aqui? O que é que acontece? Imagina você que você aí você quer fazer uma cobertura de brancos e quer levar esse cabelo de uma base 5, que seria um castanho claro, tá? E você quer ir para uma base 8, tá? Você quer sair de um 5 para 8. Então, 5, 6, 7, 8. Então, você tem aí, olha, que clarear esse cabelo, tá? E aí, qual é a questão quando você pega um 8.0 lá para você fazer essa cobertura do branco, que a ideia é cobrir o branco, e você escolhe aí uma volumagem de 20 volumes, ou seja, 6% para você fazer esse nível de clareamento. A grande questão é que você tá aí seguindo a linha de raciocínio apenas escolher a cor, que seria um 6/0, para cobrir o branco. E esquece que um cabelo na altura 5, quando você aplica uma volumagem de 6%, você não vai chegar numa base 8. E aí o que é que você vai ter de resultado final num cabelo desse? No branco, ok, você vai até obter a cobertura, tá? Porém, no cabelo de base 5, que dependendo da quantidade de porcentagem que você tem desse cabelo, imagina aí que você tem poucos brancos e muita base natural.
você vai ter um problema aí, porque você não vai abrir a quantidade suficiente. A cor que você escolheu, que seria um 8.0 mais oxidante a 6%, não vai interferir. Na verdade, ele não vai solucionar o problema da base, né? De saída, que seria o 5. Você vai abrir um fundo de clareamento aí, então você vai sair do 5 para um 6. Você não vai chegar, no máximo você vai chegar em um 6,5, 7. Você vai ficar com um fundo de clareamento já para alaranjado, você não vai conseguir neutralizar isso. E aí você não vai chegar no 6. Aliás, você não vai chegar no 8, né? Então, essa ideia de simplesmente toda a cobertura de branco ser com 6%, a partir de hoje você tem que começar a abrir o campo de visão para isso. Porque você não pode se prender só no branco, você tem que lembrar da base que você está saindo, de quantos tons que você vai querer clarear, para que você escolha o oxidante de acordo com a quantidade de abertura de fundo de clareamento daquele cabelo que você vai estar querendo chegar no 8, entende? Então é sobre isso, olha. A partir de hoje, escolhe mais o oxidante voltado para a base de saída do cabelo que o branco. Então essa informação, se você fica ainda muito preso a isso, você vai ter problemas que provavelmente, se você já colocou isso em prática aí, foi isso que aconteceu com você. E aí você fica com oscilação muito da tonalidade e da diferença, ok? E aí o que é que acontece? Tá, para cobrir branco, por que eu tenho que usar base e cor fantasia sempre em partes iguais? Isso é verdade? Eu preciso usar, né? Gente, não necessariamente em partes iguais, porque a depender da porcentagem de branco que você tenha que cobrir, tá? Você vai tá trabalhando essa questão de cobertura de brancos em sempre 50% de base, 50% de cor fantasia. Não se faz necessário essa porcentagem sempre nesses parâmetros. Por que, Jace? Porque é o seguinte, se você aí tem e chama atenção a você o seguinte, nas particularidades. Pensa você que você tem aí na sua cadeira uma cliente para você fazer cobertura de branco e ela tem uma parte localizada. Então ela tem uma região temporal, muitas vezes você encontra uma localização onde 100% do cabelo ou mais de 50% do cabelo você tem aí só na localização. O restante da cabeça, você basicamente não tem fios brancos, é muito pouco branco. Aí você vai fazer um trabalho de cobertura de branco nesse caso, e aí você escolhe uma cor base e uma cor de nuance, aplica ela em proporções partes iguais, que seria 50% de um, 50% de outro, e aplica na cabeça toda. E aí o que é que vai acontecer com isso, Jace? Vai acontecer o seguinte, que na parte que você tem localização de brancos, você vai obter o resultado de cobertura. Mas no restante do cabelo, você vai ter aí uma interferência, porque você vai estar colocando uma cor base num cabelo que não necessita, que seria a cor natural da cliente. Qual é a minha recomendação para você solucionar esse problema? Você vai fazer particularidades. Então, prepara a proporção de base e cor da nuance, ou seja, a cor do reflexo. Você faz o preparo para a parte localizada, mas para o restante da cabeça, você já não precisa da base. E se você, por acaso, precisar de base, porque você tem uma quantidade um pouco maior, você não necessariamente precisa fazer esse jogo de partes iguais. Você pode fazer menos base, proporção menor da base, proporção maior da nuance, aonde você vai atingir uma área da cabeça que tem uma quantidade bem menor dos fios brancos e deixa as proporções maiores de quantidade de base versus quantidade de nuances para a região bem localizada do branco, entende? É sobre isso, tá? E em questão das técnicas que eu mencionei no começo do vídeo, técnica de pré-pigmentação e técnica de mordaçagem. Realmente se faz necessário usar isso? Eu só vou conseguir cobrir branco se eu fizer
lançar a mão dessas técnicas, primeiro, o que seria uma técnica e como é utilizada essa técnica de pré-pigmentação? Essa técnica de pré-pigmentação foi usada por muito tempo, né? Ainda tem profissionais que ainda, até hoje ainda fazem uso dela, que seria o seguinte: você pega a cor que você vai trabalhar, a altura de tom que você vai trabalhar no cabelo da cliente. Vamos supor que você vai trabalhar uma altura de tom 7/0. Você pegaria um 8/0 puro, aplicaria na região do branco localizado, né? Essa técnica é utilizada muito na questão quando a pessoa quer focar no branco localizado, que era o que se ensinava muito a fazer isso, tá? E aí você aplica esse pigmento, você aplica a coloração pura nessa região, dá uma pausa e só depois você entraria com a aplicação da 7.0 com o oxidante escolhido para você fazer a cobertura de brancos, certo? O que seria a técnica de mordaçagem? Né? A técnica de mordaçagem já seria uma técnica utilizada o seguinte: aonde você tem o branco, você pega o oxidante, aplica na região onde tem o branco localizado, seca com o secador e só depois vem com a preparação, que é a cor que você escolheu, com o oxidante desejado lá para fazer a cobertura desse fio. Entende? São duas técnicas para cobertura de branco, tá? Mas de fato precisa essas técnicas realmente funcionam, tá? Gente, primeiro, essas técnicas elas eram aplicadas muito lá atrás, quando as colorações elas não tinham tanta eficiência na cobertura de cabelos brancos. A tecnologia mudou muito de lá para cá. As colorações que nós temos disponíveis hoje no mercado, elas não necessariamente se faz mais uso dessas técnicas, necessariamente. Você consegue sim ter coberturas de branco com muita eficiência. Hoje a gente tem colorações que cobre branco, inclusive sem necessidade de uso necessariamente da cor base. Então, se você ainda está muito preso a essas técnicas, reveja esse conceito que você ainda está utilizando, veja se realmente faz necessário com a coloração que você tem hoje. Muitas vezes a sua dificuldade na cobertura de branco não é pela coloração que você está usando. Às vezes a sua técnica, às vezes é porque você ainda não está tendo ainda dificuldade de que cor você vai usar, de que técnica você vai usar. Eu falei ainda há pouco de uma técnica que, se você remeter à técnica que eu falei ainda há pouco, que seria de um branco localizado, e você fazer uso de base com reflexo para você aplicar na cabeça toda, você já vai ter uma discrepância aí do que seria a área de cabelo natural com aquela parte localizada. Só isso daria a você um resultado indesejado. E aí você poderia fazer um trabalho desse e dizer assim: não cobriu o branco, então é a coloração. Aí vai lançar a mão de técnicas como essa que eu estou me referindo agora, que seria uma pré-pigmentação, uma mordaçagem desnecessária, aonde o que você estava precisando era uma técnica, na verdade era uma estratégia técnica para você fazer a aplicação da cobertura do branco. Compreende? Então, você tem que rever isso, né? Meu convite para você aqui, com essa abordagem dessas técnicas, é para você rever. Se você ainda faz, realmente faz necessário, tá? E aí, quero saber se você gostou de fato desse conteúdo aqui, se ele foi relevante para você até esse momento aí. E se foi relevante, não esquece, né? Não esquece, porque a forma que você contribui comigo aqui nesse canal é se inscrever no canal, né? Ativa as notificações, porque a cada novo conteúdo você tá aqui comigo, tá? Deixa nos comentários para mim saber o que é que você achou desse vídeo, se foi relevante, o que é que você gostaria de estar vendo aqui no canal, porque eu vejo os comentários de vocês, isso me ajuda a estar produzindo conteúdo relevante para você que faz parte aqui desse espaço comigo, tá? Compartilhe esse conteúdo, porque quando você compartilha, me ajuda, favorece muito a gente expandir mais essa mensagem para outros profissionais, certo? E para encerrar, aquele forte abraço no teu coração e te aguardo no próximo vídeo.